Vamos ver aqui em Mateus 11, 28. Mateus 11, 28, diz assim, ó. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aqui está. Jesus diz: você está com problema, meu filho? Vem a mim. Olha aqui, ó. Essa é a promessa maravilhosa. Esse é um dos meus versículos desde os 17 anos. Esse é um versículo assim que me chama muita atenção, que me diz muita coisa, que é muito forte e impactante para mim todo esse tempo. Fiz 62 anos, né? Em julho agora, dia 25 de julho. Então, ele continua sendo impactante, porque a palavra do Senhor é viva, ela se renova a cada manhã. E é verdadeira essa promessa. O irmão Lucélio, ele não blasfemou, ele não murmurou, ele não reclamou de nada. Quem conviveu com ele esse tempo todo pôde comprovar. Ele nunca reclamou de nada. Aguentou firme, crendo na promessa de Deus. Em Mateus 12, 9, fala onde Jesus curou um homem com a mão ressequida. Diz assim: tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequidas. E eles, então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: é lícito curar no sábado? Ao que eles respondeu, no versículo 11: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço tirando-a dali? Enfim, Jesus curou o homem da mão ressequida. Jesus tem alegria em tirar a nossa dor, porque quando Deus nos criou, não foi para sofrimento, foi para felicidade de forma eterna, de tranquilidade, de harmonia. Mas quando o pecado entrou, aí veio o sofrimento junto, aí veio a dor. Então, hoje a gente chora, a gente sofre, passa por momentos difíceis, e ninguém pode pensar que vai melhorar, cada dia vai ficar bom, que a gente... Não. Temos que estar preparados para a luta, porque é muito fácil ser crente quando está tudo muito bom. Está entrando dinheiro, não tem doença, não sofre, o casamento está bom, os filhos estão tudo ok, ótimo, isso é maravilhoso, é tudo isso que Deus quer para a gente. Agora, quando acontece, principalmente para quem vive só numa boa, quando acontece uma coisa diferente que dói, aí já é para provar nossa fé. Aí que tem que ver o cristão de verdade. Se é cristão meio de verdade ou se é placebo espiritual, né? Então, é nessa hora que vemos o homem de Deus, como o irmão Lucélio passou por tudo isso, e as pessoas perguntavam: o que o irmão tem? Como a gente não sabia ainda, eu dizia: a doença de Jó. Era a única coisa que eu falava, porque ele estava sem pele, gente. Vocês viram a situação aí. Mas ele acreditou na palavra de Deus. Em Mateus 12, 22, a cura de um endemoniado, cego e mudo. Olha só. Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. Será que alguém acha que Jesus caducou, que não faz mais milagre?
Jesus não caducou, não, gente. Ele está pronto a fazer milagre, para tirar a nossa dor. O prazer de Jesus é justamente fazer milagre para tirar a nossa dor, para diminuir o nosso sofrimento. Mas nós temos que ir a Ele. É muito claro lá. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Jesus não está dizendo, olha, às vezes a gente passa por cima do texto e não vê a essência da coisa. Eu vos aliviarei. Ele está dizendo, eu vou acabar seus problemas, não, aqui na terra. Eu vos aliviarei. Está claro aqui, ó. Eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde. Jugo, gente, o que é jugo? É um pedaço de madeira cortado assim para colocar no tonton do boi, para botar a carroça. É aquilo ali, ó, o jugo. Então é coisa pesada, é coisa desagradável. Não tem moleza para ninguém. Então, Jesus tem o prazer de curar. Ele saía passando, onde ele ia passando, as pessoas vinham através da notícia daquele bom homem de Nazaré que curava. Mas as pessoas vinham a ele. Podemos ver que todas as pessoas vinham a ele. A mulher com fluxo de sangue, que já tinha gastado todos os seus recursos, e ela era bem de vida financeiramente, mas pela história a gente pode ver que os médicos usavam de malandragem, sabendo que não iam curá-la, mas estava ali comendo seu dinheiro, seus recursos. E quando não restava mais nada, a única chance que ela tinha era Jesus, que ela viu que esse homem de Nazaré curava. A pessoa que perde sangue, ela perde a força. A própria Bíblia diz que o sangue é a vida. E essa mulher sofrendo há muito tempo, imagine a fraqueza. A minha irmã estava com anemia lá em Porto Velho, uma anemia tão forte que ela não tinha mais força de levantar. Minha irmã estava de cadeira de roda. A irmã que eu criei, certo? Era minha irmã e minha filha. Ela toma a benção de mim, ela diz, benção, mano, só por isso, porque eu a criei, praticamente. E ela estava com muita anemia. E o médico dando remédio para anemia, matando minha irmã. Então, vê como uma pessoa fica fraca. Eu estou fazendo esse comentário porque a pessoa, quando perde sangue, ela fica muito fraca. Mesmo na sua fraqueza, nós não podemos calcular a dimensão dessa fraqueza. Aquela mulher foi se arrastando entre a multidão para tocar no manto de Jesus. Mas ela foi a ele. Ela foi se arrastando, se humilhando, talvez completamente envergonhada de estar ali, porque as pessoas eram muito preconceituosas. O preconceito era exacerbado nessa época com mulheres, e principalmente na condição dela, era considerada imunda, era vista como um lixo, uma coisa deplorável. Ela não estava nem aí. Ela foi se arrastando até tocar no manto de Jesus. E ela foi curada. E é isso que a gente tem que fazer. Jesus está disponível todos os dias. O problema é nosso, que às vezes não temos coragem, não temos ânimo, temos força, tudo isso, mas não vamos a Jesus. E ele está simplesmente dizendo, vinde a mim, vem, meu filho. Eu não vou acabar teus problemas quando estiver na terra, não, porque não tem jeito. Mas eu vou aliviar o teu problema. Vinde a mim, que eu vos aliviarei. Lá em Mateus 12, 22, né, que ele curou esse endemoniado. E ele
curou também da cegueira, e ele falou e curou também da mudez dele. Foi uma cura completa. E lá em Marcos 10, vamos ver lá em Marcos 10. Marcos 10, vamos ver. Marcos, versículo 10, 10:46. Diz assim, ó, a cura do cego de Jericó. E foram para Jericó, quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, ele já sabia que era Jesus pela notícia. Porque a pessoa que está na beira da rua ali escuta muita coisa. Escuta muita coisa. E ele ouvia falar de Jesus. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E ele saiu. Podemos imaginar, eu vi no filme, o cego de Jericó, ele saía com a mão assim, ó, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E gritando, mas tinha os próprios discípulos não entendiam a essência da presença de Jesus aqui na Terra. Eles ainda não entendiam. E muitos queriam impedir que ele chegasse, porque ele estava gritando, desesperadamente gritando. E eles queriam acalmá-los. Mas ele não se importou. E quanto mais pediu para ele não gritar, mais forte ele gritava, para Jesus ouvi-lo. E ouvindo que era Jesus, saiu dali, atrás dele de qualquer jeito. E muitos o repreendiam, isso está no versículo 48, diz assim, ó, e muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. E aí levaram ele. E Jesus o curou. Quanto maior o problema, quanto maior a dificuldade, aí que temos que clamar a Jesus. É essa a lição do cego de Jericó. Quanto mais empecilho, aí que temos que gritar mesmo. E Jesus ouviu a súplica do cego de Jericó. E ele vai ouvir a sua súplica, meu irmão, minha irmã. Ele vai ouvir a minha súplica quando eu clamar. Porque todas as vezes que eu clamei, que eu implorei, com fé, Jesus me atendeu. E quantos milagres já não fez na sua vida? Nas nossas vidas, não é mesmo? Em João 5, vamos lá em João, livro de João, para essas reflexões aqui. João 5, versículo 1. A cura de um paralítico. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus. E Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Então, ali estava cheio de pessoas enfermas, próximo àquele tanque chamado Betesda. Toda vez que a água se agitava, o primeiro que caísse ali era curado. Mas muitas pessoas, eles não podiam correr. Como é que um paralítico vai correr e chegar primeiro do que o outro em algum lugar, não é mesmo?
Então, ele estava ali há muitos anos. E o que aconteceu com ele? Quando Jesus perguntou para ele, na realidade, né, o que ele queria. E ele disse que queria ser curado e contou toda a situação para Jesus. Jesus o curou. Era assim. Quantos milagres, quantas curas. João 9. Vamos lá em João 9. João 9, versículo 1. A cura de um cego de nascença. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Os judeus, eles tinham o conceito de que quando alguém nascia com um defeito, uma normalidade física, eles atribuíam isso ao pecado, né, do pai, da mãe. Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos a obra daquele que me enviou. Quanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou os olhos do cego. Por que Jesus pegou? Foi preciso colocar a saliva e colocar o lodo, a terra. Jesus criou o mundo só com a palavra. Ele não podia ter feito isso. Fica curado. Colocou. Irmãos, dizer que tem fé, todo mundo diz. Mas nós temos que materializar a nossa fé, assim como Jesus pegou o lodo e a saliva. Temos que materializar a fé com ação. Temos que ir a Jesus. Temos que crer em Jesus. Além de crer, temos que ir a Ele. Isso é materializar a fé, assim como Jesus pegou o lodo e a terra. Precisamos materializar a nossa fé. Dizer que tem fé, todo mundo tem. O irmão Lucélio, ele não precisou ficar falando nada. Ele simplesmente creu, como ele é um homem de Deus, e tem reverência, tem temor a Deus, um homem íntegro. Não falta culto. Ele ia para os cultos, quando ele começou esse problema dele, ele ia mancando, com muita dificuldade, ele estava lá no culto, todos os cultos. Eu achava incrível isso. Ele é um exemplo de fé para nós. Então, eu pegava ele, no final ia deixar em casa. Não dava de ver o irmão vir se arrastando para a igreja, eu com o carro morando bem pertinho, deixar ele voltar se arrastando para casa. E eu faria isso. E eu fiz isso com ele, o Dió também, o Dió que está aí nos olhando aí. Também, quantas vezes não fez isso? E faz a hora que for preciso, né, irmão Dió? O irmão Dió também, ele é muito disponível para a obra de Deus. Chamou o Dió, ele está ali, pronto para fazer, deixa as coisas dele e vem para a igreja, ajuda. Então, isso é materializar a nossa fé. Com ação, quando a gente age. Não é fé só da boca para fora. E o irmão creu, não reclamou, sofreu, estava passando. Olha, só quem viu mesmo ele pessoalmente na dor, chorando de dor, que pode, né, ter uma noção mais apurada. E está aí, graças a Deus, aconteceu um milagre, porque
Jesus, ele está disponível para aliviar a nossa dor, para curar, tirar o jugo. Te coloca sobre ele. Mas aí é preciso fé. Então, meus irmãos queridos, esse é os exemplos que nós tivemos, mas tem muito mais cura, né? Vimos lá o homem que estava lá no cemitério, cheio de demônios, legiões. Todo o povo da cidade tinha medo dele, ele quebrava tudo, tinha uma força terrível. Eu já vi uma pessoa endemoniada pegar um banco daqueles bancos do tamanho da nossa igreja, aqueles bancos grandes de madeira. Não foi na nossa igreja. Eu vi numa outra igreja. Pega assim como se fosse isopor, sabe? E não era um homem grande, era um pequeno, estatura mediana. Pegar um banco daquele assim como se fosse um isopor. A força é terrível. E Jesus perguntou para ele e tirou os demônios. Tinha legiões, né? Tinha legiões. E aí ele não queria que tirasse. Mandou pelo menos que colocasse ele nos porcos. E vocês conhecem a história. E então Jesus botou os espíritos nos porcos para libertar aquele ser humano que estava ali se ferindo, sendo rejeitado, logicamente, pela situação. Todas as vezes que estamos numa situação deplorável, nossa única fonte de bênção é Jesus. Ninguém vai se importar mais com você numa situação dessa. Não tem mais o que fazer, mesmo porque as pessoas já tinham medo dele. Quem que ia chegar perto de um monstro daquele com legiões, quantos mil demônios estavam dentro dele, usando ele? E nós, se nós não tivermos nas mãos de Deus, só tem dois lados. Se nós não estivermos nas mãos de Deus, nós estamos do outro lado. E o outro lado nós já sabemos quem é que toma conta da nossa vida. Então, não importa a situação, não importa onde estivermos, se a gente colocar, se a gente for a Jesus, Jesus vai nos atender. Às vezes, não de acordo com aquilo que queremos, que esperamos na hora, mas ele vai nos atender, ele vai nos ajudar. De alguma forma, se colocarmos nossa vida inteiramente nas mãos de Jesus, é o que ele falou para Lázaro. Ainda que morra, viverá. Essa deve ser a nossa fé, materializada, uma fé genuína, uma fé verdadeira. Assim como os 3 garotos de Israel disseram para o rei. Eu fico pensando, Sadraque, Mesaque e Abednego, eu acho que eles fizeram assim, ó, o dedo em riste. Eu acredito nisso, sabe por quê? Porque foi muito claro quando ele disse, olha, rei, você vai jogar na fornalha? Pode jogar, que a gente não vai adorar a tua estátua. Fique sabendo, ó, olha com a palavra, fique sabendo que a gente não vai se curvar à tua estátua. Se o nosso Deus quiser nos salvar, ele salva. Se não quiser, mas a gente não vai se dobrar diante do ídolo que você criou. Essa fé, ela foi materializada. E o que aconteceu? Não queimou nem um fio de cabelo. O enxofre, ele aumenta, dizem que aumenta o calor 7 vezes mais, que foi colocado lá na fornalha para queimar, para desintegrar eles. Pelo ódio que o rei endemoninhado estava, mandou fazer isso. O que aconteceu? Nada. Ao contrário, o rei se converteu quando viu eles passeando, conversando com Jesus. E passa para cá e para lá, aquele papo sadio. Ele ficou olhando ali. O que aconteceu? Por quê? A fé tem que ser
materializada com lodo e com a saliva. Se ficar só a saliva, está perdido. Só a saliva, eu tenho fé. Mas essa fé é só daqui. É só da saliva, não da liga. E que a nossa fé seja genuína. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, meu Deus, por esses exemplos de homens e mulheres de Deus que permanecem firmes em Jesus e têm a resposta para que todos vejam que o Senhor é Deus e que o Senhor está disponível para nos abençoar, para aliviar a nossa dor todos os dias. Só precisamos ir a Ti, Senhor, com fé verdadeira, com fé genuína, crendo piamente que o Senhor pode nos ajudar. E aí o milagre acontecerá, assim como o Senhor dizia, a tua fé te salvou. Sempre o Senhor falava quando curava um sofredor na terra, a tua fé te salvou. Que possamos ter isso em mente, Senhor. Viva todos os dias, ter essas palavras vivas na nossa mente, para que não venhamos desfalecer e que a nossa fé cresça cada dia mais, porque o mal está se arregimentando e está crescendo todos os dias ao nosso derredor, Senhor. Nós não podemos nem estagnar na fé que temos, porque ela vai ficar pequena, porque o mal está crescendo. Nós temos que ter mais fé a cada dia. Por isso clamamos a Ti, Senhor, para todos os Teus santos que estão aqui nesta sala, para que a nossa fé seja crescente, meu Deus, em Cristo Jesus, e é em nome dele que Te agradecemos e pedimos. Amém.